Opa, tudo bem? Então, como prometido, eu vim trazer para vocês a primeira capacidade importante que o Enem exige de você para você sair bem no vestibular, na prova do Enem. A primeira capacidade nós chamamos de interpretação, ok? Na verdade, não há uma ordem, a primeira, a segunda, até a quinta, né? Mas a interpretação, ela é uma capacidade bastante importante que você precisa usar em todas as provas, não apenas na prova de ciências humanas, né? Você sabe que ela é fundamental, principalmente na parte de redação, na parte de línguas, na parte de literatura, tá certo? Para você desenvolver uma boa interpretação, existe uma base. E a base, obviamente, é a leitura. A base, ela depende do conhecimento da língua portuguesa, né? De suas expressões, de suas palavras e da utilização dessas palavras. Então, conhecer a língua portuguesa é fundamental. E conhecer a língua portuguesa você faz de duas maneiras. Primeiro, né, lendo o seu livro, assistindo às suas aulas, conversando com o seu professor, aprendendo com o seu professor. Segundo, lendo. A leitura ela é fundamental, é claro. A prática ela é fundamental. Mas não uma leitura mecânica. É necessária, na verdade, uma leitura interpretativa. Né? E a leitura interpretativa é aquela que se utiliza de alguns elementos que são determinantes, né, para você desenvolver essa capacidade de interpretação. Né? Uma leitura na qual você se preocupa em analisar, como se fala em ler nas entrelinhas, em estabelecer comparações. É verdade, num primeiro momento pode parecer desafiador, né? Num primeiro momento você pode não dar conta da coisa, mas é um processo de prática constante, é um processo de treino. Não um treino como uma repetição mecânica, né? Mas o treino como prática constante, como prática de desenvolvimento, certo? Bom, nós sabemos que além da leitura textual, o Enem ele trabalha muito com imagens. E mais uma vez, o trabalho com imagens ele não aparece apenas na prova das ciências humanas, ele aparece em outros exames, inclusive de ciências da natureza. A imagem, ela não está ali na prova para simplesmente ilustrar. A imagem, ela traz informação preciosa. E você tem que perceber isso. Quando você olha para uma imagem, né, você tem que se preocupar. Qual é a informação que ela traz? Ou seja, o que ela me comunica? A imagem, ela representa comunicação. A imagem, ela pode representar a história. Na verdade, a imagem usada como comunicação, ela vem desde os homens da caverna. Ela vem desde a pré-história, né, os homens com as suas pinturas rupestres. Passando pelo Egito Antigo, né, que usava as imagens, inclusive, na sua escrita, né, para descrever a sua própria história, para descrever a sua religiosidade. E a imagem, principalmente na literatura, ela comunica, inclusive, sentimentos. Né? Daí nós falarmos aí nos ismos, o romantismo, o realismo, o parnasianismo, enfim. As imagens, elas trazem informações. Então, para o exame do Enem, nós precisamos desenvolver a capacidade de interpretar tanto o texto escrito, e a língua portuguesa é fundamental, como a leitura de imagens. Como é que nós fazemos isso? Você poderia se utilizar de algumas técnicas, né? Resumos, fichamentos, né? E exercícios escritos, que sejam não informativos. Nesse caso, se você vai olhar a prova do Enem, e se você apenas treina refazendo as provas do Enem, fica faltando alguma coisa. Você consegue encontrar em alguns vestibulares mais recentes, dos últimos 4, 5 anos, né, que utilizam questões escritas, questões de interpretação, né, questões do vestibular da Unicamp, da UERJ, da própria FUVEST, da USP, da Unesp, né, você pode obter essas questões e utilizar no seu treinamento, focando não no conhecimento, mas na interpretação. Tá legal? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a segunda capacidade, né? A capacidade de analisar, ok? Vem comigo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para você receber as notificações de todos os vídeos que eu vou fazer aqui sobre a prova do Enem, ok? Um abraço, bons estudos!